Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Hoje, o ponto número 26, o significado de crer. Bom, o tema do catecismo que nós vamos estudar hoje, ele está inserido dentro da profissão de fé, que é a primeira seção do catecismo. Eu creio, nós cremos. E o ponto 26, ele literalmente diz o seguinte: quando professamos a fé, começamos a dizer creio ou cremos. Portanto, antes de expor a fé da igreja, tal como é professado no credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos e na oração, perguntemos-nos a nós mesmos o que significa crer. A fé é a resposta do homem a Deus, que ele se revela e se oferece. Resposta que ao mesmo tempo traz uma luz superabundante ao homem que busca o sentido último da vida. Comecemos, pois, a considerar esta busca do homem, que é o capítulo 1. Pois depois a revelação divina pela qual Deus vem ao encontro do homem, que é o capítulo 2. Finalmente, a resposta da fé, que é o capítulo 3. Enfim, em miúdos, trocando isso em miúdos, a fundamentação real dessa argumentação é o seguinte: o item 26 do Catecismo da Igreja Católica, ele que está inserido na primeira seção, eu creio, nós cremos, ele aborda esse significado da fé, do crer, como uma resposta do homem a Deus que se revela e que se oferece. E esse artigo é estruturado para preparar aquele que lê o catecismo, o fiel, para entender que e professar a fé que está exposta nos itens do credo, que se desdobra em 4 dimensões: a fé professada, a fé celebrada, a fé vivida e a fé rezada. Aprofundar-se neste processo envolve 3 momentos essenciais, que nós vamos buscar passar todos eles aqui. Primeiro, a busca do homem por um sentido. Segundo, a revelação divina. E terceiro, que é a própria resposta da fé. A fé cristã é apresentada nesse trecho como uma resposta pessoal, como uma resposta comunitária a este vir a nós, venha a nós o vosso reino, a iniciativa divina. O ato de crer, que começa com palavras eu creio, nós cremos, é, por assim dizer, um movimento que implica numa relação viva e dinâmica entre o ser humano e Deus. O homem, em busca pelo sentido da vida, encontra essa plenitude, a resposta ao chamado divino. Santo Agostinho, ele expressa, e eu vou citar, gravem isso, muitíssimas vezes esse texto de Confissões 1:1. Fizesse-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto até que repousa em ti. Essa inquietude natural do ser humano é o ponto de partida que nós necessitamos para entender o que significa crer. O catecismo, a parte dessa busca existencial do homem para mostrar que a fé é mais que uma simples adesão intelectual. Ela é uma entrega total à verdade que Deus nos revela. É também uma aceitação da graça e do seu amor que se desdobra na liturgia, na moral, na espiritualidade de cada um dos crentes. A fé, ela ilumina não apenas o intelecto humano, mas toda a vida humana, levando o homem a, por assim dizer, uma comunhão profunda com Deus. São Tomás de Aquino, ele ensina na Suma Teológica, no livro 2, o seguinte: a fé é um ato do intelecto que, primeiro, assente a verdade divina por comando da vontade, movida por Deus através da graça. Ou seja, a mente do homem que busca Deus se encontra com a vontade de Deus de se entregar. Então, esta busca feita pelo homem com a vontade se encontra com a graça que revela. Então, essa primeira etapa do Catecismo da Igreja Católica vai tratar desse desejo de Deus que está inscrito no coração do homem. Ou seja, na busca humana por algo maior que dê sentido à sua existência.
No Concílio Vaticano II, o ser humano é, por natureza, considerado um ser religioso. Na Gaudium et Spes 19 diz o seguinte: a razão mais alta da dignidade humana, ela consiste nesse chamado, nesta vocação do homem para a comunhão com Deus. E essa busca, ela se completa na revelação divina, que é o tema do capítulo 2, onde Deus, na sua liberdade e amor, se comunica ao homem, principalmente através de Cristo, conforme nos ensina o místico São João da Cruz. Em Cristo, Deus nos disse tudo de uma vez por todas. Texto da obra, do 2º capítulo da obra Monte Carmelo. A revelação não é apenas, então, um ato informativo de Deus, mas transformador, e convida e acaba convidando todo o homem a uma relação íntima com o Criador. Finalmente, o capítulo 3 do Catecismo, ele vai tratar da resposta da fé. A resposta é que, para ser verdadeira, é necessária que seja um ato livre, ou seja, um movimento interior que leva a adesão à plena vontade de Deus. A fé, ela não se limita, como já disse, apenas ao conhecimento, mas um ato de confiança, um ato de entrega. São Bernardo de Claraval é outro que vai, nas suas obras, falar muito disso. Nos Sermões sobre o Cântico dos Cânticos, número 84, ele diz o seguinte: a fé é um conhecimento interior que se opera pelo amor. Isso significa que a fé também deve ser vivida e testemunhada, tanto na vida pessoal quanto na vida comunitária. Muitos teólogos, doutores da igreja, eles exploram profundamente o conceito da fé como uma resposta humana à revelação divina. Além de Santo Agostinho, eu posso citar Santo Tomás, Hans Urs von Balthasar, teólogo mais moderno, que fala da fé como um encontro, podemos assim dizer, dramático entre o homem e Deus. Na sua obra Glória, que é uma obra que vai falar da estética teológica, ou seja, da beleza da teologia. Ele defende que o ato de fé, nesta abertura do homem à beleza e à verdade de Deus, que transcende ao entendimento puramente racional e envolve todo o ser. Bento XVI, enquanto teólogo, disse muitas vezes que crer no contexto é um ato existencial que se responde a Deus como uma busca humana por, primeiro, verdade e segundo, por sentido. Para ele, uma citação de uma das suas obras, A Introdução ao Cristianismo, ele vai dizer o seguinte: a fé não é uma suposição, mas é uma certeza fundamentada na autocomunicação de Deus. O outro autor que vai falar disso é Henri Lubac. Em Meditações sobre a Igreja, ele explora essa dimensão comunitária. Ele argumenta que nós cremos no credo, é um conhecimento de que a fé cristã não é apenas individual, mas é um ato comunitário, refletindo a comunhão dos santos e a tradição da igreja. Então, a liturgia e a prática sacramental são expressões visíveis da fé cristã. Por exemplo, o batismo é um sacramento que a pessoa, respondendo ao chamado de Deus, professa publicamente. Então, eu creio e nós cremos. E nesta resposta, nessa profissão de fé comunitária, compromete-se a viver de acordo com os ensinamentos da igreja em meio à comunidade. Outro exemplo, a celebração eucarística, por sua vez, é a maior expressão comunitária da fé, tanto que um dos nomes da Eucaristia é comunhão. Falamos assim, vamos à comunhão eucarística, onde, quando dizemos que nós cremos, nós estamos falando da partilha do corpo e sangue de Cristo, lembrando que também nós somos corpo. Uma comunidade unida na mesma fé. Aquela frase famosa de Santo Agostinho: contempla o que sois, recebe o que és. Eu vou deixar aqui
para os senhores, para a meditação dos senhores, sempre uma bibliografia. Aqui nas notas, aqui abaixo no vídeo, nos créditos do vídeo, vocês vão encontrar o material, vão encontrar a bibliografia e talvez algumas outras informações ou uma obra anexa. Mas essa sugestão bibliográfica que eu trago neste ponto, de maneira especial no ponto 26, é um fundamento que vai ajudar os senhores de uma maneira sólida, principalmente os senhores catequistas e as senhoras catequistas e os estudantes de teologia, a formar uma argumentação catequética mais aprofundada. Porque lembremos que o Catequese Ponto a Ponto, ele vai tratar os temas, e hoje nós tratamos o tema 26, mas não devemos parar aí. Aqui nós temos uma bibliografia para olhar para esses temas teológicos e abranger eles, ampliá-los, porque isso vai influenciar muito na vossa compreensão sobre os pontos do catecismo. Então, nesta compreensão católica de como se dá a resposta do homem a Deus. Bom, vou deixar aqui na bibliografia, então, esta bibliografia de apoio para estudo. São vários autores, entre autores em língua portuguesa, em língua espanhola, alguns em italiano, né? Mas são livros que, de certa maneira, são acessíveis, né? Então, editora Paulus, Paulinas e por aí vai, Vozes, por aí vai. Nós encontramos lá. Bom, gente boa, esse foi o estudo sobre o ponto 26. E este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Eu sou o professor Euclides. Até o próximo ponto. Fiquem com Deus.